Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal! Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio. Mais uma vez ou outra pode ser que eu traga uma história diferente, a história de alguém muito importante ou algo do tipo. Então, estamos sempre abertos a possibilidades. E antes de começar a história de hoje, me digam aqui nos comentários o que vocês estão achando do áudio. Eu comprei um microfone que eu espero que dessa vez funcione, porque quem me acompanha desde o começo sabe que eu já sofri muito com áudio por aqui, mas acho que agora vai dar certo. E a história que eu trouxe pra vocês hoje é nada mais, nada menos do que o lugar mais mal assombrado da América. E o nome desse lugar é Sanatório de Waverly Hills. E eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma fascinação muito grande por lugares mal assombrados. Nunca fui, mas quem quiser convidar, tamo aí pra isso. E aí eu comecei a pesquisar lugares mal assombrados que tivessem histórias interessantes. E eu encontrei esse lugar aqui, que simplesmente é o lugar mais mal assombrado assim da América. Interessante. O Sanatório de Waverly Hills é considerado um dos lugares mais assustadores do mundo, não só da América. E no local já morreram mais de 63 mil pessoas por conta da tuberculose. Em 1900 aconteceu um surto muito grande da doença em Louisville, que fica no Kentucky. E isso fez com que as autoridades locais providenciassem um hospital para que os doentes fossem levados. A tuberculose, em 1938, foi a maior causa de morte no Kentucky, fazendo com que aquele estado tivesse a maior taxa de mortalidade do país. Em parte devido à falta de instalações, financiamento e falta de cuidados a longo prazo. E então, em 1910, o sanatório de madeira foi construído. Ele tinha um edifício principal, que era onde ficava a administração, e 2 pavilhões ao ar livre, e cada pavilhão tinha capacidade para 20 leitos. E eles também seriam utilizados por pacientes que ainda estavam na fase inicial da doença. E como o sanatório tinha sido construído no alto de uma colina, ficava um pouco difícil que os pacientes e os enfermeiros conseguissem subir até lá. Então foi construído um túnel de 150 metros que levava da base da colina até o hospital. Dentro desse túnel tinha trilhos e também um carro que era movido por um cabo motorizado, que foi feito para que os alimentos conseguissem subir até lá. E como era um túnel e não tinha muita ventilação lá embaixo, a cada 100 metros tinha um duto de ar que também tinha iluminação. E vamos lembrar que em 1900 a medicina ainda não era tão avançada quanto ela é hoje, então não tinha muito tratamento. Os tratamentos no hospital eram feitos com lâmpadas de calor, ar fresco e água, só que isso não era muito eficiente, então a cada dia que passava, novas pessoas ficavam doentes e também muita gente morria. Então eles pegavam os corpos das pessoas, colocavam no carrinho dentro do túnel e levavam os corpos para baixo. E então, quando os corpos chegavam na base do túnel, tinha um carro funerário esperando por eles. Só que como os casos eles só aumentavam, eles não diminuíam, foi necessário que fossem criados novos leitos. Então foram criados 150 novos leitos, sendo 50 leitos infantis. Só que a manutenção da estrutura de madeira levava muito tempo e muito dinheiro. E o local também não tinha mais capacidade para novos leitos. E isso fez com que as autoridades decidissem criar um novo hospital com 5 andares e que tinha capacidade para 400 leitos. E esse novo hospital foi inaugurado em 1926. E então, a partir de 1943, passou-se a utilizar a streptomicina no tratamento de tuberculose. E então, finalmente, os casos eles passaram a diminuir e não havia mais necessidade de ter 2 hospitais. E por conta disso, os pacientes que estavam em Waverly Hills foram movidos para o sanatório Hazelwood. E em 1961, o sanatório de Waverly Hills foi finalmente fechado. Em 1962, o prédio ele foi reaberto como centro geriátrico de Woodhaven, que passou a ser utilizado como um asilo e tinha de pacientes com demência, dificuldade de mobilidade, até pacientes com problemas mentais mais graves. Só que esse centro foi fechado em 1982, após algumas pessoas alegarem que os pacientes estavam sendo negligenciados. Em 1983, o prédio foi comprado por $3.000 e os compradores tinham a intenção de converter aquele centro em uma prisão de segurança mínima. Só que os moradores daquela região reclamaram muito, afinal eu acho que ninguém quer morar muito perto de uma prisão. E por conta disso, esse primeiro projeto não deu certo. E então foi proposto que o hospital se transformasse em apartamentos, mas por conta das dificuldades financeiras, isso também não deu certo. Em 1996, um homem chamado Robert Alberhasky acabou comprando Waverly Hills e toda a área ao redor.
E ele queria reformar aquela região toda e fazer uma estátua gigantesca de 46 metros de Jesus Cristo. Só que, como todos os outros projetos, esse também não deu certo. Ele não conseguiu arrecadar fundo suficiente de seus fiéis para fazer aquilo acontecer. Esse plano tinha sido uma colaboração entre o escultor Ed Hamilton, que já tinha feito vários monumentos muito importantes na época, o empresário Robert e também um arquiteto chamado Jasper Ward. E finalmente só em 2001, ou seja, não faz tanto tempo assim. Meu Deus, faz sim, faz 19 anos. Waverly Hills foi finalmente vendida para Tina e Charlie Mattingly. E como eles sabiam que muitas pessoas tinham morrido ali, eles decidiram transformar aquele lugar em uma casa assombrada. Ah, que ideia incrível, realmente. E com isso, eles começaram a ganhar dinheiro através dos ingressos que eles vendiam, tanto para visitantes quanto para equipes de caça-fantasmas. E além disso, eles usam o dinheiro arrecadado para tentar reformar o sanatório. E como todo lugar mal assombrado, existem as histórias dos fantasmas. No quinto andar do sanatório ficava localizado os leitos das crianças. E lá também tinha o terraço que se chamava Solário, que era onde as crianças costumavam brincar. E entre todas as crianças tinha um menininho chamado Timmy. Timmy acabou falecendo aos 10 anos de idade com tuberculose. E ele era uma criancinha muito feliz, ele adorava brincar de bola no solário. Só que ele gostava tanto de brincar que quando ele morreu ele continuou brincando. Olha que incrível. Várias enfermeiras e crianças afirmavam que elas viam várias bolas sendo arremessadas. E obviamente aquilo deixava todo mundo muito assustado. A série Ghost Hunters, que pra quem não sabe é uma série extremamente famosa, em que tem uma equipe de caça-fantasmas que vão em vários lugares mal assombrados. Eles foram no sanatório Waverly Hills e eles chegaram a registrar uma assinatura térmica que eles acreditavam que era Timmy. E em uma outra visita ao local, a equipe chegou a deixar uma bola de futebol no corredor e essa bola de futebol foi arremessada a 5 metros. Só que, obviamente, Timmy não era o único fantasma que estava perambulando por aquele hospital maravilhoso. Teve também o primeiro caso de manifestação de fantasma no sanatório, que aconteceu com 2 pacientes que dividiam um quarto, e elas eram Jane Ann Hurley e Elizabeth Batcher. Só que quando Jane acabou falecendo, Elizabeth começou a delirar, dizendo que ela via Jane e que elas conversavam. E pouco tempo depois, Elizabeth também acabou falecendo e vários pacientes do hospital falaram que eles viam as duas perambulando pelo corredor do quarto 418. E se você achou que acabou, que, meu Deus, por favor, não tenha mais fantasmas, tem! Um dos médicos que era o responsável pela área cirúrgica, chamado James Cottons, ele acabou vendo várias pessoas morrerem, o que infelizmente naquela época não era tão incomum. E então ele começou a tentar criar outros jeitos de salvar as pessoas, ou pelo menos uma forma de diminuir a dor dos doentes, que devido ao inchaço nos pulmões, as costelas eram comprimidas, causando muita dor. E muitas vezes, devido à fragilidade dos órgãos, eles eram perfurados. E então Joseph achou que um jeito de diminuir a dor dessas pessoas seria serrando a costela delas. Eu não sou médica, eu não tenho muito conhecimento, mas isso não me parece uma boa ideia. Só que lembrando que tudo isso aconteceu em 1900 e alguma coisa, onde a medicina não era tão avançada assim, e naquela época a anestesia nem sempre funcionava, fazendo com que muitos pacientes morressem literalmente de dor. Só que depois de um tempo, Joseph acabou falecendo e então no quarto andar, que era onde ficava localizada a sala de cirurgia, os zeladores do hospital começaram a ver um homem de jaleco branco andando naquele corredor. Cri! Meus pais me demitiam, mas no mesmo dia eu falava, beijo, tchau. Só que não era só isso, ele não só aparecia lá, ele se transformava em uma sombra difusa que ia escurecendo o lugar. E ele também acabou se tornando o fantasma mais violento do hospital, ao bater nas paredes e jogar vários objetos nas pessoas. Mary Hillenburg, que era enfermeira do hospital, ela acabou engravidando de um dos médicos que era casado. E pouco tempo depois ela foi encontrada pendurada pelo pescoço no quarto 502. Mas existem dados que provam que ela sofreu um aborto muito mal feito pelo pai da criança. Lembra que ele era médico? E acredita-se que para não destruir a carreira dele e o seu casamento, ele acabou forjando aquela cena para que parecesse um suicídio. E desde então, Mary vaga pelo hospital dizendo realmente como ela morreu.
E devido a tantas histórias de fantasmas, tem um documentário chamado The Ghosts of Waverly Hills Sanatorium, que foi produzido pela produtora Spooked, e esse documentário foi exibido pela Sci-Fi em 2006. E pelo fato de mostrar tantas imagens do local, ele ficou muito famoso. Se eu encontrar o link, eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse em assistir. Existe também um filme chamado O Túnel da Morte, que foi lançado em 2005 e ele foi baseado através desses eventos que aconteceram lá no hospital. Muitas séries também já visitaram o local, como por exemplo Supernatural e também a segunda temporada de American Horror Story, Asylum. Eu não sabia disso e agora eu estou um pouco mais interessada a assistir essa temporada. Como eu tinha falado antes, o local ele pode ser visitado, é cobrado $22 por hora e também tem a opção de você alugar por 8 horas. Gente, quem que vai passar 8 horas num lugar mal assombrado que fica no topo de uma colina e que você tem que entrar por um túnel de 150 metros debaixo do chão? Eu não ficaria nem por 2 horas. 1 hora talvez, porque agora eu fico um pouco curiosa. E pra você que é uma pessoa extremamente corajosa e ficou com essa vontade de ir pra lá, passar 8 horas nesse lugar incrível, eles cobram $100 por pessoa, que hoje em dia seria aproximadamente R$600. E como lá nos Estados Unidos o Halloween é um super evento, que eu acho uma coisa incrível, porque Halloween, sim, é a minha época preferida do ano. Talvez eu seja um pouco esquisita. Talvez. Waverly Hills se transforma em uma emocionante casa assombrada. Mas tem um lembrete aos visitantes que Waverly Hills é uma propriedade privada e que tem moradores ali, então a visitação só é permitida durante a sociedade histórica. E essa sociedade, junto com os proprietários, realizam diversos eventos de captação de recursos para que eles consigam restaurar o sanatório. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E é isso. Até semana que vem.